Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o filósofo Santo Anselmo, filósofo e também teólogo da igreja, e sobre a sua visão de Deus e do homem. O que é Deus para o Santo Anselmo? Uma coisa é o problema da existência de Deus, que ele vai tentar provar. Ele vai desenvolver as provas tanto a posteriori quanto a priori da existência de Deus. Outra coisa aí é o problema da natureza de Deus. O que seria Deus? Qual que é a sua essência? Qual que é a sua natureza, a sua origem, seu princípio? Então Deus é a bondade absoluta, é suma grandeza e suma perfeição, é a causa de todas as coisas, o Criador de tudo que existe. Vamos às provas a posteriori da existência de Deus, segundo o Santo Anselmo. Se as coisas são boas, existe uma bondade absoluta, que é a fonte de toda bondade, que é igual a Deus. E das grandezas qualitativas, das qualidades que existem, se remonta a uma suma grandeza, a uma qualidade suprema, que também é igual a Deus. Tudo que existe, existe em virtude de algo. Deve, portanto, haver um ser supremo, causa de todas as coisas, um princípio de todas as coisas, que só pode ser Deus. Os diversos graus de perfeição que existem remetem a uma suma perfeição, uma perfeição suprema, que só pode também ser Deus. Agora vamos às provas a priori da existência de Deus. Deus é aquilo a respeito do qual nada se pode pensar de mais perfeito. Mas entre as perfeições existe também a da existência. Para algo ser perfeito, ele precisa também existir, porque se ele não existir, ele não é perfeito. Portanto, não se pode pensar Deus, suma perfeição, sem o atributo da existência. Se Deus é a suma perfeição, logo ele deve existir. O homem, a antropologia de Santo Anselmo, a liberdade humana coincide com a vontade do bem. Nós só somos livres quando nós escolhemos o bem. O conhecimento humano mede-se pelas coisas, e o divino mede o nosso conhecimento e referenda. Então, a liberdade humana não está em contraste com a presciência divina, ou seja, com a onisciência divina, e o fato de ele também saber antecipadamente das coisas. Aqui ele tenta resolver o problema da onisciência. Se Deus é onisciente, ele sabe de tudo. Se ele sabe de tudo, ele sabe o que a gente vai fazer antes mesmo da gente fazer. Então é a chamada presciência divina. Deus pensa na eternidade, os eventos que se desenvolverão no tempo, no modo em que se desenvolverão, segundo a necessidade, quando são necessários, e segundo a liberdade, quando são livres. E nós, como seres temporais, pensamos na medida que o tempo, agimos dentro do tempo. Então Deus pensa e vive, existe na eternidade, enquanto nós existimos na temporalidade. Somos seres finitos, temporais, a gente vai nascer, crescer, morrer, então a gente está submetido ao tempo. Deus pensa nisso na eternidade é algo totalmente diferente do tempo, por isso que às vezes a gente confunde, tentando comparar a eternidade com o tempo, para poder dizer que a presciência divina anularia a nossa liberdade. Então, não anula, Então, a presciência divina, Deus pensa na eternidade dos eventos que se desenvolverão no tempo, no modo em que se desenvolverão. Então, ele tem uma concepção realista dos universais, na disputa sobre os universais. As coisas boas, grandes, não seriam concebíveis se não existissem as ideias correspondentes na mente divina. Aqui ele vai na mesma linha de Santo Agostinho, como modelos da criação, os paradigmas, as ideias, modelos, estão na mente de Deus. Deus, antes de criar todas as coisas, ele já as tinha pensado. Então ele vai trabalhar também a questão do tema de fé e razão, e a razão, esclarecer com a razão aquilo que se possui com a fé. Primeiro você tem que ter fé, e depois buscar esclarecer com a razão aquilo que você já tem com a fé. Credo ut ite lingam, ou seja, eu creio para poder entender. Primeiro é preciso crer para depois tentar compreender aquilo que você crê. E assim é o pensamento, a filosofia e a teologia filosófica de Santo Anselmo. Hasta la vista, babies, e até a próxima.